Bom, boa noite, pessoal. Essa aula está sendo gravada em especial para a turma de Tecnologia dos Processos Industriais 2, do curso de Química. E na semana passada, a professora Cristiane, ela já começou acredito que tenha começado, né, a falar um pouquinho sobre os processos fermentativos com vocês, né? Dentro do plano de curso de TPI, do plano de curso não, da planejamento de trabalho docente de TPI, a gente tem um trabalho, vocês têm que desenvolver uma competência de conhecer, né, para poder lá na indústria vocês terem um conhecimento pelo menos básico de processos fermentativos, né? Fermentação alcoólica, acética, lática, que são os tipos de fermentações aí mais conhecidas. Mas antes de falar das fermentações propriamente ditas, né, eu quero começar mostrando para vocês um pouquinho das moléculas, ou a gente chama de biomoléculas, que vão ser responsáveis por fazer essa transformação química, né, bioquímica, a gente pode falar, que ocorre para que um material seja fermentado. Então, por exemplo, no caso da fermentação alcoólica, a gente tem o açúcar se transformando em álcool. No caso da fermentação acética, a gente tem o álcool se transformando em vinagre. E no caso da fermentação láctica, a gente tem a lactose, que é um tipo de açúcar, se transformando em ácido lático. Então, tudo isso ocorre graças a algumas biomoléculas, no caso, algumas enzimas, que vão fazer essas transformações, que vão acelerar essas transformações químicas. Então, a gente vai conhecer um pouquinho hoje o que são as enzimas, né? Mas para falar de enzima, eu tenho que falar um pouquinho de proteína. E aí, na aula seguinte, eu vou falar um pouquinho do que são os carboidratos, porque no caso, mas bem rapidamente, né, junto já com o contexto de fermentação, os tipos de fermentação, porque no caso da fermentação alcoólica, o carboidrato vai ser justamente o substrato que vai ser transformado em álcool, né? E também na fermentação lática também ocorre isso, ele é o substrato que vai se transformar em ácido lático. Então, depois a gente vai dar sequência nessa aula, falando um pouquinho, mostrando o que são os carboidratos e como ocorrem essas transformações. Mas hoje vamos lá então, aprender um pouquinho sobre o que é proteína. Então, as proteínas, elas são as macromoléculas mais abundantes nas células. Elas podem ser peptídeos pequenos, né? Daqui a pouco eu vou explicar o que são peptídeos, até proteínas bem grandes que tem até milhões de massa molecular, né? Na verdade, elas nada mais são do que polímeros de aminoácidos. Então, são aminoácidos um ligados ao outro, formando um grande polímero, né? Existem 20 aminoácidos na natureza, né? Esses aminoácidos que vão se ligar para formar as proteínas ou as enzimas. E as proteínas, elas aparecem nos organismos vivos na forma de enzimas, que seria um tipo de proteína que acelera as reações, que é essas que vão atuar no caso das fermentações. Ela pode também aparecer como hormônios, então as proteínas também podem aparecer como os hormônios, como a insulina é um tipo de hormônio. Pode aparecer como transportador, que é o caso da hemoglobina, que vai transportar o ferro, o oxigênio, através de uma ligação com o ferro, o oxigênio pelo nosso organismo. Pode aparecer na forma de músculos
os nossos olhos têm estrutura de proteína, as penas das aves, a teia de aranha são proteínas, o veneno das cobras, dos escorpiões são ricos em proteínas, os antibióticos são um tipo de proteína, o leite, e aqui tem um exemplinho do chifre, o cabelo nosso é proteína, a nossa unha e assim por diante. Então, ele está presente em várias estruturas dos organismos vivos. Então, essa é a estrutura básica de uma proteína, que é um aminoácido, né? Então, o aminoácido tem um carbono, que a gente chama de carbono alfa, ligado a ele tem um outro carbono com uma dupla O e o O aqui, que vai participar da ligação peptídica para formar as proteínas. Aí tem um grupamento de amônia aqui, que tem o NH3, um deles, dos ligantes, é o hidrogênio, e aqui vai ter um outro ligante, que eu chamo de R, um radical, que vai diferir. Por isso que existem 20 tipos de aminoácidos, porque cada um tem um ligante aqui nessa estrutura. E isso vai impactar na estrutura, ou seja, onde que ele vai estar presente no organismo, no tamanho, na carga, se vai ser solúvel ou não em água e assim por diante. Se a proteína vai ser solúvel ou não em água e assim por diante. Então, aqui tem alguns tipos de aminoácidos. Então, como eu disse aqui, ó, o R lá do outro slide pode ser substituído por 20 tipos de radicais, então vai formar 20 tipos de aminoácidos diferentes. Essa aqui é a leucina, essa é a alanina, a valina, a isoleucina, e aí tem outros aí. Tem um que aqui, ó, é só o hidrogênio, a gente chama de glicina, é o mais simplesinho. Tem uns que tem um composto aromático, que é, por exemplo, o triptofano, né? Então tem vários aí. Tá, e aí esses aminoácidos aqui, eles vão fazer ligações entre eles para formar as proteínas, e aqui tá mostrando. Essa ligação se chama ligação peptídica. Então aqui, ó, tem um aminoácido se ligando a outro. Então, como eles se ligam? Então, aqui tem o C-dupla-O, que é um dos ligantes do carbono aqui, e aqui tem o ligante de amônia aqui, né? Parte da amina, né, na verdade, do peptídeo. Então, o OH vai sair dessa e o H vai sair desse aminoácido. Ele sai, forma uma molécula de água e o C aqui vem fazer ligação com o N. Então, tá aqui, ó, a ligaçãozinha formada, a gente chama de ligação peptídica. Esse é um exemplo de dipeptídeo, porque tem 2 aminoácidos. Se tiver 3, é tri, se tiver 4, é tetra, aí depois a gente só chama de peptídeo mesmo. E pode ser deca, quer dizer, penta, hexa, peptídeo, mas essa nomenclatura não é muito utilizada, não, tá? Enquanto tiver até uns 20 peptídeos, assim, a gente ainda chama de peptídeo. Depois a gente vai passar a chamar de proteína mesmo, né? Quando tem muitos aminoácidos, aí a gente passa a chamar de proteínas. Então, aqui tem outro exemplo aqui, ó. Então, aqui é a serina, que é um outro tipo de aminoácido. A glicina, que eu falei para vocês. Esse que tem um composto aromático aqui. A alanina, a leucina. Então, esse é um exemplo de um peptídeo. E aqui tem as ligações peptídicas sendo formadas. Bom, então, independente do tamanho, se é dipeptídeo, se é tri, se é uma proteína gigante, isso não depende para ele ter uma atividade biológica, tá? Esse aqui, por exemplo, é um dipeptídeo, são só 2. Ó, aqui tá a ligação peptídica, tem esse e esse, né? É o aspartilfenilanina metiléster, que é o conhecido como aspartame, que é aquele usado para... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Como adoçante, né, para os alimentos, né? A gente usa como adoçante. E aqui também tem um outro exemplo, que aí já é
um que tem de 30 a 21 aminoácidos, que aí a gente pode considerar uma proteína. Aqui ele não colocou lá os carbonos, hidrogênios, ele só colocou o comecinho do nome dos aminoácidos. Então, é uma glicina ligada à isoleucina, valina, glutamina, glicina, cisteína e assim por diante. Então, são duas cadeias de peptídicas, né, ligadas aqui, ó, por pontes de sulfeto, a gente chama. Essas pontes de sulfeto estão presentes no nosso cabelo. Elas que dão, como elas não ficam orientadas retinhas, assim, às vezes elas estão meio tortinhas, elas que dão o encaracolado do cabelo, né? Então, aí quando a gente vai lá e faz uma escova definitiva, eu rompo essa ligação e alinho ela para que ela fique da forma que eu quero, tá? Então, aqui são duas cadeias interligadas por ponte de sulfeto. Esse aqui é o hormônio pancreático, a insulina, tá? Que a gente precisa dessa insulina para que o açúcar entre ou não dentro da célula para fazer a respiração celular. Ele funciona como uma chave que abre a célula, né? Então, quem não produz esse hormônio fica com muito açúcar no sangue e aí começa a ter problemas, né? Passar mal e outros problemas também a longo tempo. E então, por isso que você tem que injetar a insulina, que você não produz no seu pâncreas, que está falido. Bom, aqui tem as proteínas, elas se organizam também estruturalmente, tá? Então, aqui é uma estrutura primária, que seria essa sequência aqui, tá? Aqui a secundária, o que acontece? Elas vão enovelando em volta delas mesmas, parecida com o que acontece com o DNA. Elas vão enovelando porque ocorre interação intermolecular entre as moléculas, tá? Aquelas interações que a gente conhece, pode acontecer ponte de sulfeto, ponte de hidrogênio, tá? E outras interações mais fracas. E aí, depois de formar a alfa-hélice, que a gente chama essa daqui, de enovelar, de formar a alfa-hélice, né? Elas começam a se enovelar em torno dela mesma, tudo garantido por essas interação intermolecular. E aí elas podem se organizar também em blocos, assim, ó, uma cadeia interagindo com outra, interagindo com outra, interagindo com outra, né? De forma que eu consiga até separar essas cadeias aqui. Então, a gente chama de estrutura primária primeira, secundária, terciária e quaternária. Aí existem também, elas podem ser classificadas como proteínas fibrosas e globulares. As fibrosas, elas são proteínas de suporte, forma, proteção, como é o cabelo. O cabelo, os músculos são exemplos de proteínas fibrosas, né? Elas são arranjadas em feixes ou folhas. E as proteínas globulares são esse exemplo aqui, ó, tá? Elas são cadeias enoveladas e formas esféricas ou globulares. São exemplos as enzimas e as proteínas regulatórias. Aquela que eu mostrei lá no começo, que é a hemoglobina, é um exemplo de proteína globular, tá? As enzimas que vão fazer a fermentação também são proteínas globulares. Aí aqui tem um exemplo das fibrosas e das globulares. Então, aqui, ó, o fio de cabelo, né, que é chamada queratina. Então, eles se arranjam de forma em feixes de fibra. Aí aqui tem um dímero, aí aqui vários filamentos organizados, as microfibrilas. E aqui na célula do cabelo, ó, dá para ver várias microfibrilas compondo uma macrofibrila e depois uma célula do cabelo. Isso aqui é bem bacana. Quem não sabia que seu cabelo é proteína pura, já tá sabendo agora. E outra coisa, outra coisa fugiu. Veio na mente e depois sumiu. E as proteínas fibrosas,
Normalmente elas são insolúveis, elas não dissolvem em água, graças a Deus, porque senão a gente não ia ter cabelo, né? Ou a gente não ia poder lavar ele. E as proteínas, as outros tipos de proteínas, elas já são solúveis. As globulares, normalmente, são solúveis. Mas pode também haver algumas que não são. Aqui é a estrutura do músculo, a mesma coisa, ó, formando um sacômero, uma miofibrila, aí várias fibras juntas para formar a célula muscular, tá? Então, é um exemplo de proteína fibrosa. A hemoglobina, que eu falei que mostrei lá na frente, então aqui é a forma dela, como ela é novelada, né? Tem duas formas de desenho aqui para mostrar ela, que ela é a responsável pelo transporte de oxigênio pelo nosso corpo. A quimotripsina já é um tipo de enzima, tá? Também é uma proteína globular e ela é uma enzima que é capaz de quebrar outras proteínas. Elas aceleram essa reação de quebrar a proteína. Então, aqui nesse lugar aqui, ó, tá vendo essa molequinha verde? Na verdade, é a proteína que está entrando dentro da enzima, que também é uma proteína, para ser quebrada. E é isso que a gente vai falar agora sobre enzimas. Então, que são as enzimas? Elas são indispensáveis para a vida, elas fazem as reações de catálise. O que é isso? É acelerar uma reação, né? Por exemplo, aqui tem a sacarose. O que é a sacarose? O açúcar, certo? Se você deixar açúcar dentro de um copo, pode ser no sol, pode ser onde você quiser deixar o açúcar lá por anos, ele vai ficar lá, né? Ele não vai se transformar em contato com o oxigênio, ele não vai se transformar em gás carbônico em água, né? Só que a enzima, ela dentro do organismo, ela faz isso. Ela pega a sacarose, né, que é dos açúcares que a gente come, não necessariamente só a sacarose, mas a glicose, as lactose, todos os tipos de açúcar, e ela faz essa reação, ela reage lá dentro do nosso organismo com oxigênio e transforma isso em CO2 e água. E isso aqui é o que mantém a gente funcionando, né? A gente só funciona porque o nosso organismo pega o que a gente come, transforma tudo em glicose, que é um tipo de açúcar, reage com o oxigênio dentro das células, através da respiração celular, que a gente diz, né? E libera CO2 e água. Esse CO2 a gente solta ele toda vez que a gente respira. Então, elas são muito importantes. Sem elas, não existiria vida, tá? E elas, no caso da fermentação, são elas que vão fazer a fermentação. E elas são altamente especializadas. Então, existe uma enzima para cada fim. Então, tem a enzima que faz esse tipo de catálise aqui, da respiração celular. Tem a enzima que quebra a proteína, que eu falei para vocês. Tem a enzima que faz fermentação específica de álcool. Tem a enzima que faz fermentação específica de acética, né, que é de álcool virar ácido acético, vinagre. Tem a que faz a fermentação lática. Então, elas não são iguais. E outra, elas não estão presentes em todos os organismos. Vou dar um exemplo. Os ruminantes, né? Eles não têm... Quer dizer, os ruminantes, o que eles fazem? Eles conseguem, que as vacas, né, os cavalos, por exemplo, eles comem celulose, né, das folhas, da grama, enfim, e eles conseguem transformar isso em glicose. A gente não consegue. Se a gente comer uma folha de alface, que é rica em celulose, ela vai tudo para nossas fezes, do jeito que ela entrou.
tá? Porque são fibras que não são dissolvidas no nosso organismo. A gente não tem uma enzima que consegue catalisar esse tipo de substância. Agora, as vacas têm, né? Aí pode ser que na vaca não tenha alguma específica de quebrar as proteínas da carne que a gente come, tá? Então, é tudo assim que funciona. Existem no nosso corpo milhares, talvez bilhares de enzimas especializadas. Cada uma faz uma coisa. E elas são vitais para o nosso organismo. E lembre-se, a enzima não é um bichinho que respira, não é a bactéria lá. Lembra quando fala que tem bactérias importantes no nosso intestino? Não estou falando de bactéria, estou falando de uma proteína, de uma enzima que está ali e faz as coisas pra gente. São moléculas, tá? Moléculas químicas, né? A gente chama elas de bioquímicos. Um outro exemplo, tem gente que tem intolerância à lactose. Então, ela não vai ter a enzima que quebra o lactato, a lactose em glicose, para ser absorvida pelo nosso organismo, né? Então, por isso que dá diarreia e tal. Quem tem intolerância ao glúten, o glúten é uma proteína, então não vai ter a enzima que quebra o glúten em partículas menores para poder ser absorvida pelo nosso intestino. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, elas são específicas, têm alto grau de especificidade, aceleram muito as reações químicas, funcionam em soluções aquosas, em temperatura e pH suaves. Outra coisa, cada enzima tem uma temperatura ideal para se trabalhar, para que ela trabalhe, né? E um pH ideal também para que ela trabalhe. Então, poucos catalisadores não biológicos têm essa propriedade. Então, tem um monte de catalisador químico por aí, são pouquíssimos catalisadores que são tão bons assim como as enzimas, tá? Vamos lá. Esse exemplo é a quimotripsina, igual eu falei para vocês. Então, ela quebra proteínas, ela entra aqui, a molécula abraça, ela é abraçada pela enzima, a enzima se fecha em torno dessa molécula que vai ser quebrada e faz a quebra em várias moléculas menores. É aí que eu fiz por frente. Então, todas as enzimas são proteínas, elas também têm uma conformação nativa, que a gente chama de primária, secundária, terciária e quaternária, que é a mesma questão lá das proteínas que eu mostrei agora. Também tem vários tamanhos, de 12 mil de massa molecular até milhões de massa molecular, tá? Elas podem ser simples ou conjugadas. O que é conjugada? Dentro dela tem um negócio que a gente chama de cofator, que pode ser um íon inorgânico, como é o caso do ferro lá na hemoglobina. Sem o ferro, a gente não consegue transportar oxigênio. Ou uma molécula que é misturada, orgânica, com metal, que a gente chama de coenzima. É o que acontece aqui deixa eu ver, na quimotripsina, tá vendo? Tem uma molequinha aqui, ó. Essa molequinha aqui dentro, ela que ajuda na quebra da molécula, e ela é uma coenzima, é uma mistura de molécula orgânica com metal. Aqui tem outro exemplo. Então, aqui, ó. Tem isso aqui, ó, uma enzima, são várias moléculas aqui, né, unidas. E aqui dentro tem o bolsão dela, que é onde o substrato, o que é o substrato? É a molécula que vai ser quebrada. Então, por exemplo, lá quando eu quero formar álcool, né, a partir do açúcar, quem vai entrar aqui, quem vai ser o substrato? Vai ser a sacarose lá da cana, extraída da cana, que vai entrar aqui na enzima. Onde vai estar essa enzima? Dentro daquele fungo que é o Saccharomyces cerevisiae, né, que faz a fermentação. Então, lá dentro vai ter uma enzima, e aí a sacarose vai entrar dentro desse bolsão e vai ser quebrada para poder formar álcool. Inclusive, a formação do álcool não é só uma enzima, não. Tem 2 ou 3 enzimas que fazem
fazem cada uma etapa. Só um minuto. Então, é mais ou menos isso, né? Tem um substrato entra dentro desse bolsão e vai ser quebrado aí. E às vezes, para resultar em um produto final, várias enzimas vão trabalhar em cada pedacinho. Então, uma enzima tira uma parte da molécula do substrato, aí a outra enzima tira uma outra parte até formar o produto final. Aí que tá travado. Aqui tem mais um exemplo, ó. Então, essa aqui é uma enzima, ela tá ali na sua conformação normal, e aí o substrato entra, ela chega até se fechar. Por quê? Para que todos os átomos que estão aqui, ó, interajam com o substrato, né? Façam a reação química e quebre ele. Então, ela muda de conformação. Aqui também tem um exemplo que foi apresentado por Pauling e mais tarde, né, em 1956, e por Poland e Aldani, que são bioquímicos bastante conhecidos. Então, aqui, essa aqui, a parte azul seria a enzima, essa parte em vermelho são como que eu posso dizer? Os átomos ali os elementos químicos ligantes que precisam interagir com o substrato para poder quebrar ele. Então, dessa forma que tá, só há interação aqui e aqui. Então, isso não faz com que ela consiga quebrar. Então, ela se fecha, deformando o substrato de forma a abraçá-lo, e aí existe interação total entre esses átomos que fazem a reação com o substrato. E aí ele permite a quebra, formando duas novas substâncias. Nesse caso, duas, mas existem várias reações aí descritas, né? Aqui, peraí, mostra um pouquinho, né? Vai dar um início aí para vocês sobre a fermentação. O que acontece no nosso organismo? Tudo que a gente come, né? Vamos falar do nosso organismo, não vamos falar do organismo do bichinho lá. Vamos falar, mas isso se aplica para vários organismos vivos, tá? Então vamos pensar no nosso. Tudo que a gente come dentro do nosso intestino, primeiro dentro do nosso estômago, né? Vai reagir com ácido clorídrico, vai começar a ser quebrado as moléculas, fazer hidrólise das moléculas grandes. Aí, chega no nosso intestino, a ideia é que as enzimas que estão lá transformem tudo em glicose. Essa glicose vai para o fígado, e do fígado, ela vai ser direcionada para as diversas células que a gente tem no nosso corpo. A célula do coração, do pulmão, a célula do o cérebro, os músculos, todas as células aí, né? Que a gente compõe no nosso corpo. E nessas células vai acontecer o que a gente chama de respiração celular. O que é a respiração celular? Aquela glicose, né, que veio de tudo que a gente comeu, então, o nosso organismo, ele não usa a gordura, ele não usa por exemplo, a proteína. Ele pega a gordura e a proteína, transforma em glicose para poder usar. Então, tudo é transformado em glicose. Não adianta muito você falar que vai comer gordura e não vai virar glicose, porque vai, tá? Então, quem tem problemas de diabetes, essas coisas, tem que ficar atento a isso. Beleza. Aí, a glicose, ela vai sofrer 10 reações sucessivas. Essas reações se chamam glicólise dentro da célula, tá? E vai consumir oxigênio nessas reações e vai se transformar nesse piruvato. Depois eu vou mostrar na outra aula que eu montar,
eu vou mostrar o que é o piruvato, mas é uma substância, a glicose ela tem 6 carbonos, o piruvato tem 3. Então, por isso que formou de 6, formou 2 piruvato, formou 2 moléculas de 3, tá? Aí, isso é tudo feito por enzimas. Normalmente, nos organismos vivos, plantas, micróbios, células, se a gente tem oxigênio, aí entra oxigênio. Aí vai para a respiração celular. Esse piruvato vai ser quebrado em acetil-CoA, né? Vai usar o oxigênio aqui nessa etapa e vai liberar o gás carbônico. Um pouco já de gás carbônico. Aí, isso é feito por enzimas. Cada setinha dessa, você pensa que tem enzimas trabalhando. Aí, isso vai entrar num ciclo de Krebs, que a gente chama. E isso aqui você aprende em biologia. E aí, vai transformar toda essa glicose, vai terminar de transformar. Então, tinha uma etapa, 2 etapas, 3 etapas. Qual a ideia? Pegar a glicose e transformar em gás carbônico e água. E aí, a gente joga fora esse gás carbônico, usa essa água no nosso organismo e aproveitamos a energia do que a gente come, tá? Isso é a via normal quando se tem oxigênio. Quando não se tem oxigênio, aqui ó, anaerobic conditions, quer dizer que quando você não, meu inglês é péssimo, desculpa. Quando você, em condições anaeróbicas, você não tem oxigênio, sem oxigênio, tá bom? Tanto essa como essa. Vamos partir para essa primeiro. Quando não se tem oxigênio, existem enzimas específicas que trabalham nessas condições e formam da glicose aqui do piruvato, que foi quebrado, etanol, que é a fermentação alcoólica, tá? E gás carbônico. Isso aqui só é feito por enzimas específicas. No nosso corpo não é feito isso, tá bom? Isso é feito por organismos específicos. O ser humano não é capaz de fazer isso. Mas existe sempre algum bichinho que consegue. Aí vem um bichinho que eu falo bichinho, né? Mas é um fungo que tem a capacidade de transformar a glicose em etanol, tá? Quando não tem oxigênio. Se tiver oxigênio, ele fica fazendo essa parte aqui. Ele pega a glicose e transforma em CO2, tá? Agora, se não tivesse, se você fechar o ambiente para não ter oxigênio, aí ele começa a fazer isso aqui, tá? Então, ele tem essa capacidade de transformar a glicose em etanol e CO2. Graças a Deus, por isso a gente tem essa fonte maravilhosa de combustível, né? Que a gente usa no dia a dia nos nossos carros e também usa para desinfecção, usa em reações químicas, então é muito útil o etanol, tá? E a outra situação é quando também não tem oxigênio, e aí da glicose vai formar lactato, que é o ácido lático, né? Isso aqui é a fermentação lática, que ocorre quando eu faço a fermentação do iogurte, tá? Que acontece nessa situação aqui? Aí não são mais os fungos daqui do etanol, é outro tipo de bichinho, tá? Também somente micro-organismos podem fazer isso. Então, esses micro-organismos são bactérias láticas, que estão presentes no leite, estão presentes em alguns... normalmente nesses derivados de laticínio. E aí, o que elas fazem? Elas pegam a glicose, quando não tem oxigênio, então você restringe o oxigênio para essas bactérias, e aí elas conseguem transformar a glicose em ácido lático. E aí a gente consegue degustar os queijos, degustar alguns tipos de queijo, desse tipo de fermentação, mas aí já é outro esquema que eu vou falar depois. A renina e tal, né? Falar depois, não sei se vou falar disso com vocês, mas é outra situação, é mais para iogurte isso aqui, então, ou azedar do leite, né, o simples azedar do leite acontece
nessa situação aqui, onde a glicose é transformada em ácido lático. Aí a gente tem, aí como o ambiente é ácido, precipita as proteínas do leite, e aí fica aquele material mais viscoso, mais grosso, e tem um sabor bacana, e a gente consegue degustar. Existe também um tipo de fermentação lática que acontece nos músculos, tá? Quando não, por algum motivo, você se esforçou demais. Imagina uma pessoa que não é preparada, não tem o corpo, não tem um preparo físico para executar, por exemplo, uma corrida muito rápida. Isso acontece às vezes até com um jogador de futebol, naquelas corridas, daqueles impulsos, né? Então ele tem uma contração, uma contratura muscular. O músculo dele começa como se fosse, fica contraído, ele não fica relaxado, né? Então é porque o oxigênio do corpo não chegou lá naquele músculo, naquelas células do músculo, para fazer esse caminho aqui normal. E aí forma um pouquinho de ácido lático, aí dá aquela dor insuportável no músculo, tá? Mas isso aqui é em algumas condições que acontecem e só no músculo, tá? Mas isso aqui normalmente, via de regra, acontece com micro-organismos. E outra coisa, se deixar a bactéria lática com oxigênio, ela vai ficar fazendo essa do meio. Ela vai pegar a glicose e transformar em CO2 e água. Agora, se você, para isso você tem que cortar a fonte de oxigênio. Então, você vai, por isso que você faz um iogurte, você tampa o recipiente, porque ela vai consumir o oxigênio que está ali e depois acabou. Aí ela tem que começar a fazer fermentação lática. A mesma coisa acontece com quando você vai preparar o mosto lá para fazer a fermentação alcoólica, seja através de sacarose, seja na fabricação de cerveja, vinho, essas coisas. Você tampa o local onde está teu mosto para não entrar mais oxigênio e começar a fermentação alcoólica, tá? Então é isso, eu vou falar mais de fermentação alcoólica na próxima semana. Vou deixar uns videozinhos já sobre esse assunto para vocês irem assistindo. E por hoje é só, tá bom? Na próxima semana, existe uma grande possibilidade de eu não dar aula para vocês, porque na terça-feira, eu vou fazer um procedimento, um bloqueio da dor. Às vezes tem pessoas que já sabem o que é isso, né? Eu faço sempre, esse ano ainda tinha feito só no comecinho do ano, e eu tô precisando. Foi por isso que eu fiquei afastada esses dias, e agora eu vou fazer na terça-feira, e aí eu vou ficar esses dias subsequentes de repouso, provavelmente, tá? Mas aí eu vou deixar com a Cris, ela entende bastante disso, formada em biocombustíveis, então ela vai dar sequência nesse assunto de fermentação para vocês, tá? Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos, um abraço aí, pessoal, fica com Deus, um bom final de semana. Eu deixei lá no recado que tem alguns alunos que não fizeram algumas atividades, tanto de metro como de TPI, né? Algumas atividades, não, a última que a gente postou. Deixa eu ver se é a última, é a penúltima. Que era para entregar por volta de 8 de setembro, tá? Então, dê uma olhadinha lá que eu marquei. Quem não fez, faz, porque nesse final de semana eu vou acertar todas as chamadas, tá? E às vezes, se eu cometi algum erro também, coloquei o nome lá errado, manda um zap, manda um chat que eu tô aqui. Final de semana aí, não tem problema não. A gente atende vocês, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus. Eu só tô gravando a aula mesmo porque eu tenho... mas eu vou estar online com vocês durante a aula toda, tá? No chat, nas postagens. Eu só tô gravando mesmo porque hoje à noite eu vou ter que ficar com a minha filha sozinha. Meu marido, que sempre me ajuda, né? Ficando com ela é pequena e ela atrapalha a aula.
Então, eu achei melhor gravar, aí assim vocês assistem, eu não me atrapalha e também não atrapalha vocês, tá bom? Então, é mais por isso, mas eu tô online aí até às 11 com vocês. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço, tchau, tchau.